Senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente comenta sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto no seu planejamento estratégico, na sua empresa ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível no nosso site talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações do nosso blog que a gente semanalmente faz por lá. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre comportamento de compra e percepção de risco. Por que esse é um tema tão importante e tão caro, principalmente aos profissionais de marketing ou quem está estudando marketing e está se preparando aí para ingressar no mercado profissional? Ora, muitas vezes se pensa no marketing, e esse é um ponto que eu bato sempre aqui dentro do podcast, nas minhas aulas, mas muitas vezes se pensa no marketing do ponto de vista meramente operacional. Eu desconsidero boa parte dos fatores estratégicos, eu desconsidero boa parte do planejamento e vou direto para a ponta, vou direto para a parte operacional ou tática e operacional, que é pensar em canais, pensar em campanha e pensar em vender. Então, daquele composto de marketing, os famosos 4Ps, o marketing mix, eu possivelmente pulo a parte de produto, que é normalmente onde está a essência de todo o planejamento de marketing, e vou diretamente para o aspecto tático e operacional, ou seja, como vender e boto para vender, e como promover e boto para promover, e como distribuir e boto para distribuir. E isso nos leva a um olhar bastante operacional e também superficial a respeito da abordagem de marketing. Porém, quando você está olhando para um aspecto mais estratégico, um dos pontos fundamentais dentro do planejamento de marketing é justamente como o consumidor percebe a oferta que está sendo colocada pela empresa ou pela pessoa, enfim. Como é que o mercado recebe aquela oferta e interpreta aquela oferta. A gente costuma colocar, né, que um dos princípios básicos do marketing está ligado justamente a quê? A você contextualizar o mercado ou entender o contexto em que você está inserindo a sua oferta, entender quais são as necessidades, as demandas, os desejos daquele contexto e aí adaptar a sua oferta àquela realidade. Num segundo ponto, né, como também atribuição fundamental do marketing, nós poderíamos colocar que é a oferta se tornar compreensível para o consumidor e aí reduzir a sua percepção de risco. Por quê? Porque, na verdade, todo o processo de marketing olha para trocas. O tempo todo eu estou falando de trocas na nossa sociedade. Sejam trocas mediadas pelo dinheiro, sejam trocas não mediadas pelo dinheiro. Daí a gente entende que o pensamento de marketing pode sim ser adaptado a qualquer esfera de atuação. Por isso a gente não pensa só em marketing ou não seria correto olhar só para o marketing do ponto de vista da estratégia empresarial, porque eu poderia ter a abordagem de marketing para projetos sem finalidade lucrativa, para projetos sociais, para projetos do campo das ideias, porque o tempo todo eu estou entendendo ali esse contexto e essa dinâmica das trocas. Quando a gente fala de marketing aplicado ao contexto empresarial, aí sim eu estou falando da troca sendo mediada pelo dinheiro. Ora, se eu tenho a troca, se eu tenho alguém que entrega alguma coisa para outro alguém em busca de alguma coisa que esse outro alguém vai entregar-lhe de volta, há sempre uma percepção de risco embutida. Quando a troca não é mediada pelo dinheiro, né, se a gente olhasse um escambo clássico, troca de um item por outro item, na verdade o interesse e a satisfação vai estar pelo ponto de vista das duas partes, ou seja, todo mundo, das duas pontas que trocam, todos têm que estar interessados nesse resultado final. Quando eu falo na troca mediada pelo dinheiro, eu tenho um lado que está sempre interessado na troca, que é o lado daquele que vende, ou seja, que vai receber o dinheiro, porque o dinheiro tem o seu valor em si e pode ser trocado por outras mercadorias, por outros itens. Tem um outro lado que pode não estar tão interessado assim nesse processo de troca, que é justamente o lado do consumidor. Então aquele que compra pode ou não estar interessado e se satisfazer com essa troca. Aquele que vende, pelo menos em tese, estaria sempre interessado em finalizar em levar adiante essa troca, porque ele vai receber algo que tem valor em si mesmo. Mesmo que ele se arrependa da venda, ele com o dinheiro que ele pegou, ele pode comprar um outro item para ele. Então vejam que
Quando eu falo de trocas não mediadas por dinheiro, a percepção de risco ela é meio que diluída, entre aspas, pelas duas partes que estão envolvidas na troca. Quando eu falo de uma troca mediada pelo dinheiro, normalmente a percepção de risco está de um lado só. Tem um lado que é o vendedor que quer desesperadamente vender, tem o outro lado que é o comprador que não necessariamente quer desesperadamente comprar. E aí, em todo o processo de troca mediado pelo dinheiro, existe alguma percepção de risco. Eu posso estar falando de compras de maior valor agregado ou compras de menor valor agregado. Eu posso estar falando de um automóvel de centenas de milhares de reais ou posso estar falando de um item pequeno de 5 reais, de 10 reais, de 2 reais, de 20 reais. Não importa, a percepção de risco é inerente a esse processo de troca e o risco está ligado a quê? A ideia de que você pode comprar alguma coisa e aquilo ali pode não necessariamente atender a expectativa que você tem sobre aquele produto ou serviço que você está adquirindo. Enquanto o dinheiro que você tinha no bolso tem o valor por si mesmo, quando você entrega o dinheiro em troca de uma mercadoria, não necessariamente aquela mercadoria vai entregar o mesmo valor que o dinheiro te entregava antes, ou pelo menos a mesma possibilidade de troca. Daí a percepção de risco ser maior, porque você nada garante que com aquele produto ou aquele serviço que você adquiriu, você vai conseguir depois trocar. Falando mais de produtos, né? Para serviços essa dinâmica não necessariamente se aplica. O que eu quero enfatizar com isso é que justamente num processo de troca mediado pelo dinheiro, existe ali uma percepção de risco que, óbvio, ela aumenta quando eu estou falando de bens de maior valor agregado, onde possivelmente a quantidade de dinheiro para você obter aquele valor agregado vai ser maior, ou seja, a troca do ponto de vista financeiro ela vai envolver mais dinheiro, né? Vai envolver um volume maior de dinheiro, mas eu também tenho a percepção de risco quando eu estou adquirindo produtos de menor valor agregado, onde a quantidade de dinheiro, o valor do desembolso que eu estou fazendo para adquirir aquele produto é menor. Se eu falo de propostas com maior valor agregado, eu estou falando possivelmente de compras mais complexas, que vão demandar uma análise mais apurada do consumidor. Se eu estou falando de compras com menor valor agregado, possivelmente eu estou falando de processos de compra mais simples, onde o consumidor não vai levar em consideração tantos fatores assim na hora de adquirir um produto ou serviço. De qualquer maneira, essa percepção de risco está ali. E cabe ao trabalho de marketing ali, como uma das suas premissas fundamentais, desenvolver essa oferta de maneira a reduzir essa percepção de risco ao máximo. Ou seja, quanto mais eu mostrar para o consumidor os benefícios que eu estou entregando, que eu garanto entregar a partir daquela oferta, o valor que ela traz agregado a ela, aquilo que ela pode facilitar na vida do consumidor e principalmente exatamente o que ela entrega, eu estou reduzindo drasticamente essa percepção de risco. Porque vamos concordar que independente da quantia de dinheiro que está envolvida nesse processo de troca, sempre que você compra alguma coisa que não atende às expectativas e você achava que ia atender, por isso você comprou, aquilo te gera uma frustração e te gera dependendo até do que for, né, uma indignação muito grande. E aí, como nós, principalmente aí falando de cenário brasileiro, né, enquanto consumidores, já somos um pouquinho gatos escaldados com todas essas situações, eventualmente de desrespeito ao consumidor, é natural que o nosso consumidor tenha até um pé atrás maior, porque ele sabe que depois que comprou, eventualmente para trocar, ele pode ter que enfrentar uma verdadeira via crucis para conseguir trocar uma mercadoria que eventualmente não está satisfazendo aquilo que ela deveria satisfazer, não está entregando aquilo que ela deveria entregar. Nesse contexto, tudo que eu faço para reduzir essa percepção de risco, tudo que eu faço para transmitir maior segurança e para mostrar para o consumidor efetivamente o que o produto ou o serviço é capaz de entregar, vai ser considerado ali uma prerrogativa fundamental do marketing. Uma prerrogativa que normalmente a galera acaba não olhando com muita atenção, justamente porque vai ter essa pegada mais operacional. O marketing não vai participar da construção dessas premissas ou não vai participar mais efetivamente a nível ali de desenvolvimento da oferta, porém vai ser chamado na hora de comunicar e tentar botar para vender. Pensar nas melhores estratégias comerciais ou pensar nas melhores estratégias promocionais. Mas repara que de qualquer maneira,
eu estou olhando para a coisa toda de um ponto de vista muito mais tático e operacional e menos estratégico, porque na verdade eu não participo da construção e da elaboração dessa oferta, eu não participo do desenvolvimento da oferta como deveria participar. E isso faz que, obviamente, eu não tenha essa percepção e esse olhar mais apurado que poderia gerar melhor ou menor percepção de risco, no caso, para o consumidor, maior segurança e maior nível de confiança. Porque isso também não é uma questão apenas publicitária. Na verdade, está inerente ali ao desenvolvimento da oferta. A maneira como a oferta é desenvolvida, a maneira como produtos e serviços são pensados e elaborados, deveria já levar em consideração essa análise de risco do ponto de vista do consumidor. E não é exatamente isso que acontece. A gente tem empresas que são muito mais orientadas a marketing e ao cliente, e aí de fato essas empresas vão ter um olhar muito cuidadoso dessa experiência do usuário, dessa experiência do consumidor com a minha oferta, com o meu produto e com o meu serviço, e daí possivelmente elas vão ter uma preocupação muito maior com essa percepção de risco. Porém, o que a gente vê no mercado não é exatamente isso. Na maior parte das empresas, a própria estrutura, o próprio organograma não privilegia esse tipo de abordagem. Então eu vou ter, a nível diretivo, a nível de pensamento estratégico, pessoas que vão elaborar ali, que vão participar efetivamente desse desenvolvimento da oferta, e a coisa só chega para o marketing no sentido de criar uma abordagem tática e operacionalizar aquilo ali. Como eu falei anteriormente, pensar na abordagem comercial, pensar na abordagem promocional e daí colocar para vender. Mas repara que para olhar de fato com atenção para a questão da redução da percepção de risco, eu deveria ter olhado para essas questões com mais critério no desenvolvimento da oferta. Pelo menos isso sim seria muito mais efetivo. Ou seja, é muito importante que a nível de marketing e a nível de pensamento estratégico eu entenda que uma das tarefas fundamentais é essa redução da percepção de risco. E sempre que eu faço qualquer coisa dentro da empresa, dentro do projeto, que privilegia essa redução da percepção de risco durante a troca, eu posso dizer que eu estou trabalhando de alguma forma orientado a marketing, que eu estou sendo mais efetivo nessa orientação. Porque isso faz parte das premissas fundamentais ali da tarefa do marketing. Analisar o contexto mercadológico, desenvolver a oferta dentro dos parâmetros ditados por aquele contexto e tentar reduzir essa percepção de risco. Como eu falei, pelo processo de troca em si, o risco faz parte desse processo e quanto mais eu for capaz de reduzir essa percepção, melhor possivelmente vai ser a minha performance em vendas. Se você pegar as marcas que têm melhor desempenho ou produtos que têm melhor desempenho em vendas, normalmente são produtos que reduzem drasticamente essa percepção de risco e não é apenas uma questão de abordagem publicitária. Esse é um ponto que eu quero destacar. Porque o produto é bom e ele traz os elementos ali em sua proposta de valor que tornam o seu uso mais agradável, mais adequado, mais confortável, mais seguro, mais conveniente, seja lá o que for, que tipo de produto a gente esteja trabalhando, mas ele consegue de fato transmitir essa segurança e reduzir a percepção de risco pelo ponto de vista do consumidor. Todas as marcas de produtos e serviços que são bem-sucedidas, de alguma maneira conseguem passar essa tranquilidade. Isso significa que a troca é mais garantida. Aquele receio que o consumidor tem de entregar o seu dinheiro e de repente não conseguir reaver em benefícios o equivalente ao dinheiro que se pagou, essa sensação é diluída ou eliminada por completo. O consumidor se vê muito mais tranquilo, muito mais seguro e obviamente fica muito mais fácil aí para você ter a abordagem operacional que seja efetiva, seja no campo da promoção, seja no campo da abordagem comercial, isso se torna muito mais tranquilo. Todo o processo de compra e de tomada de decisão por parte do consumidor tende a ser um pouquinho estressante, justamente porque existe essa percepção de risco de você eventualmente gastar o seu dinheiro e não conseguir ter o conjunto de benefícios equivalente ao dinheiro que você supostamente gastou. Quanto mais apertado é um mercado, quanto mais difícil, quanto mais deficitário é esse mercado, ou seja, do ponto de vista econômico, as pessoas têm menos dinheiro sobrando, obviamente essa percepção de risco aumenta. E aí num cenário de crise, num cenário recessivo, isso é ainda mais complicado,
porque estando as pessoas com pouco dinheiro ou na incerteza de por quanto tempo vão continuar recebendo algum dinheiro, elas tendem a ser ainda mais criteriosas nesse processo de compra, nesse processo de tomada de decisão. Ou seja, eu aumento a percepção de risco durante esses ciclos de crise, seja da natureza que for a crise. Portanto, nesses períodos é ainda mais importante para que o olhar da empresa esteja voltado especificamente para como posso reduzir a percepção de risco. E, de novo, se trata só de uma questão de comunicação, de uma questão de abordagem promocional ou de abordagem de vendas. O produto, de fato, tem que entregar a oferta, para ser mais amplo, né, não falar de produtos e serviços, a oferta precisa entregar essa segurança. Se a oferta não consegue entregar essa segurança num sentido amplo, não vai ser a comunicação nem a abordagem comercial que vão fazer qualquer milagre. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz dessa semana. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Podem me adicionar, mandem perguntas também, mandem o feedback de vocês, que é sempre importante de receber. Não deixem também de assinar o feed desse podcast, você nos encontra nas principais casas do ramo. Quem é usuário Android em Google Podcast, quem é usuário Apple no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir seu podcast pelo Spotify ou pelo Deezer, também busca lá por Talk to Biz, que nós estamos por lá. Ou diretamente no Anchor, anchor.fm/talktobiz. E você pode, obviamente, acompanhar o feed desse podcast nos nossos sites, talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Se você está curtindo esse conteúdo, se você gosta do conteúdo produzido por aqui, dê o seu like, compartilhe, ajude o Talk to Biz a chegar a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, minha gente, agradeço mais uma vez a companhia de vocês e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.